Fala galera, beleza? Como é que nós estamos? Tudo tranquilo? Espero que vocês tenham tido um bom primeiro fim de semana na prova do Enem. Nós vamos agora para o nossa segunda parte do Exame Nacional do Ensino Médio, que a gente vai ter a prova de matemática, além de ciências da natureza, vocês sabem disso. E esse videozinho é para relembrar algumas coisas de geometria plana e de geometria espacial e de trigonometria, que eu não botei no título ali, mas acaba entrando junto, porque no Enem o que cai de trigonometria é dentro de geometria, trigonometria no triângulo retângulo, certo? Eu quero lembrar algumas coisas, é óbvio que o objetivo aqui não é ver o conteúdo inteiro num pequeno vídeo, isso seria impossível, mas algumas coisas que são recorrentes na prova, certo? Tranquilo? Primeira coisa que eu quero lembrar, número 1, é o que nós chamamos de projeção ortogonal. Projeção ortogonal está todos os anos na prova, ou quase todos os anos, pelo menos, então é muito provável que esteja de novo, e vocês têm que, no mínimo, ter a noção clara do que isso significa. Então, para a gente ver um exemplo rápido, vocês já devem ter visto questões desse tipo, mas não custa lembrar. O que eles vão fazer? Projeção ortogonal é um tipo de raciocínio que mistura geometria plana com geometria espacial. Então, em geral, eles vão partir de uma situação que envolve geometria espacial. Então, eles vão pegar um sólido geométrico, eu vou pegar como exemplo, por exemplo, uma pirâmide, e eles vão descrever um certo movimento envolvendo esse sólido geométrico. O que é a projeção ortogonal? Lembra, projeção ortogonal é sinônimo de sombra. Uma maneira de interpretar, que eu acho que talvez seja mais fácil, é essa. É pensar numa projeção ortogonal como sendo uma sombra. Então, imagina que eu pegue uma pirâmide, imagina, para eu lembrar vocês uma questão que talvez vocês tenham feito de um Enem antigo, que é uma questão que fala numa formiguinha. Imagina que tem uma formiguinha andando por essa pirâmide. Eles vão dar nome, vão chamar isso aqui, por exemplo, de A, B, C, D, E, e vão te dar uma movimentação dessa formiguinha. Essa movimentação vai ter que ser tridimensional, né? Então nós estamos falando em 3 dimensões. Eles vão dizer, por exemplo, assim, a formiguinha vai sair do ponto A, vai andar até o ponto E, do ponto E ela vai escorregar até esse ponto aqui, que é o ponto médio entre B e C, e depois do ponto médio ela vai parar lá no ponto C. Então ela vai do A para o E, do E para o M, do M para o C. A pergunta da questão é, qual vai ser a projeção disso no plano do chão? Então um movimento que é tridimensional vai gerar uma sombra na base. Essa base é bidimensional. Então toda a projeção ortogonal é sempre um raciocínio que vai do 3D para o 2D. Certo? É isso que eles querem ver se a gente consegue fazer. É uma das habilidades da competência 2. Então, o que a gente faz? A maneira que eu acho mais fácil é sempre a seguinte. Tu primeiro começa fazendo o movimento no desenho que eles te derem, que é na representação 3D. Então, essa pessoa foi do A até o E, ou essa formiguinha foi do A até o E. Depois ela vai escorregar, sempre em linha reta aqui a gente está falando, do E até o M, e depois do M ela vai andar até o C, certo? A questão é, se isso aqui gerar uma sombra, como que isso aqui vai ser visto no chão? 2 maneiras de pensar que eu acho que são boas. A maneira como eu acho mais fácil é a seguinte. Para a gente ver a projeção ortogonal, a gente pode simplesmente apelar para a vista aérea. Então, o que é a vista aérea? A vista aérea é o seguinte, o que tu enxergaria se tu olhasse de cima para baixo? Se eu visse de cima para baixo, eu veria o quê? Então, primeiro, quando eu olho um sólido de cima para baixo, eu começo vendo a base dele. A base dele é um quadrado. Eu posso até usar as mesmas letras. Ó. Aqui está o A, aqui está o B, aqui está o C e aqui está o D. Então, eu estou olhando de cima para baixo, eu estou vendo esse quadrado que está no chão. Esse ponto E, que está aqui em cima, ele também vai ser visto de cima para baixo. Ele vai ser visto exatamente aqui no meio, certo? Então, do ponto de vista da vista aérea, esse ponto E vai ser justamente o ponto de encontro das 2 diagonais. Então, a visão de cima vai ser uma coisa assim, ó. Eu vou ter o ponto E centralizado ali, que é o vértice dessa pirâmide. E, além disso, nota claro que esse ponto E aqui, que é o vértice, ó, ele está ligado ao A, ele está ligado ao B, ele está ligado ao C, ele está ligado ao D. Certo? Então, as diagonais acabam sendo justamente essas arestas da pirâmide. Se eu consigo enxergar isso, então, do ponto de vista aéreo, da vista aérea,
fica muito fácil de ver o que é a projeção ortogonal. A projeção ortogonal vai ser agora exatamente o mesmo movimento que eu fiz lá, só que visto agora do ponto de vista bidimensional. Então eu sei que do A ele vai ir até o E, então ele sobe aqui do A até o E. Depois do E ele vai escorregar até o M, a segunda parte do caminho da formiguinha é essa, e depois do M ele vai ir até o C. Isso aqui é o M, lá está o C. Esse movimento que está aqui em vermelho é a projeção ortogonal, que é a mesma coisa que sombra, né? Então, se tu imaginasse que tem uma fonte luminosa aqui em cima, a sombra que seria produzida aqui no chão seria justamente teria justamente esse mesmo formato. Isso que eu estou fazendo aqui de amarelo é o que está desenhado ali separadamente, certo? Então, projeção ortogonal é um tipo de questão muito comum na prova e eu daria uma boa atenção para isso aqui, beleza? Tranquilo? Não podemos esquecer de projeção ortogonal. Outra coisa que é bem clássica na prova do Enem são as questões de escala, né? Escala também é uma das habilidades envolvidas aí nas competências da geometria, certo? E escala tu tem que fazer do jeito mais simples, mais rápido e menos trabalhoso possível. Então, um exemplo bem clássico é o seguinte, uma pessoa projetou um armário. Isso aqui também é um exemplo do Enem, tá? Uma pessoa projetou um armário e esse armário tem formato, vou fazer assim a régua mesmo, tem formato de um paralelepípedo, certo? O armário tem formato de um paralelepípedo, vamos dizer que seja mais ou menos assim. O que vai acontecer nas questões de escala? Eles vão sempre fazer uma pergunta envolvendo a réplica, o desenho, o mapa e a situação original. Então, digamos que isso aqui, que eu acabei de desenhar aqui, seja o projeto do armário, né? Vamos dizer que o projeto do armário, a cópia do armário, tem esse formato aqui e o armário original vai ser, obviamente, um paralelepípedo grandão. Digamos que seja mais ou menos assim. Aí a questão diz algo do tipo o seguinte: sabemos que no projeto as dimensões desse armário são, por exemplo, de 2 centímetros por 2 centímetros por 5 centímetros. Então, o que eles estão dando aqui? Eles estão dando as dimensões do projeto, certo? E aí ela diz o seguinte, se nós sabemos que a escala usada nesse negócio foi isso aqui, pergunta quais são as dimensões reais. Então, toda a questão de escala ela vai envolver sempre três coisas. Ela vai dar as dimensões do projeto ou do mapa, né? Ou seja lá do desenho. Ela vai perguntar, nesse caso, as dimensões reais e ela vai trabalhar também com a escala. Toda a questão de escala vai trabalhar com essas três coisas. Normalmente eles vão dar duas delas e perguntar a outra, certo? Nesse exemplo, eles deram as dimensões do projeto, 2, 2 e 5, e eles deram a escala, 1 para 100, e perguntaram as dimensões reais. Mas pode ser diferente, eles poderiam ter dado as dimensões reais e a escala é perguntada do projeto, podia ser o contrário. Ou podiam ter dado, inclusive, as dimensões do projeto e as dimensões reais e perguntado a escala, mas vai ser sempre em torno dessas três coisas aqui, certo? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que entender que uma escala é uma fração. Então, para com aquela coisa de dizer que escala é 1 centímetro do mapa, equivale a 100 centímetros. Esse é um jeito muito prosaico de pensar. Então, a gente tem que entender, olha, isso aqui, esse símbolo aqui, ó, esses dois pontinhos são símbolos de divisão. Então, o que está dado numa escala é uma fração, sim. Toda escala é uma fração. O que significa a escala? Ora, a escala é a relação entre o projeto e a realidade. Então, o que ele está nos dizendo é simplesmente assim, se a escala usada foi 1 para 100, isso significa o quê? Que a realidade é 100 vezes maior do que o projeto. Ou, ao contrário, que o projeto é 100 vezes menor que a realidade. Então, toda a escala é a relação entre as duas coisas. Ora, se a escala é a relação entre as duas coisas, significa, nesse exemplo, que as dimensões reais são 100 vezes maiores que as dimensões do projeto. Então, basta eu multiplicar por 100, certo? Então, se isso aqui é 2 centímetros, na realidade, isso é 200. 100 vezes maior. Se aquele ali é 2 centímetros, na realidade, isso aqui é 200. 100 vezes maior. Se aquilo ali é 5 centímetros, na realidade, isso é 500. 100 vezes maior.
certo? Então basta multiplicar por 100. Se fosse o contrário, se ele tivesse dado as dimensões reais e perguntado a escala, tu simplesmente dividiria por 100, certo? Normalmente vai envolver, na mesma questão de escala, vai envolver unidades de medida, né? Então a resposta provavelmente não vai estar em centímetros, vai estar em metros, por exemplo. Então, claro, tem que saber fazer a conversão de unidade de medidas. Lembra que a principal é o metro. Se eu divido o metro em 1000 é o milímetro, em 100 é o centímetro, em 10 é o decímetro. Milímetro, centímetro, decímetro. Se eu fizer 10 metros, se chama decâmetro. Se eu fizer 100 metros é hectômetro e 1000 metros é quilômetro. Então essas são as unidades principais de comprimento. Se essas são as unidades principais de comprimento, eu vou ter que mudar de uma para outra. Então, vocês já sabem fazer isso, né? Lembra que num dos sentidos a gente multiplica, vai multiplicando de 10 em 10, e no outro a gente vai dividindo de 10 em 10. Lembra que da unidade maior em direção a menor, tu vai multiplicando. O quilômetro dá 10 hectômetros, que dá 10 decâmetros, que dá 10 metros, que dá 10 decímetros, que dá 10 centímetros, que dá 10 milímetros. E se eu for da menor para maior, eu vou dividindo por 10, certo? Beleza, então, isso aqui ninguém teria dificuldade, mas eu estou usando mesmo para lembrar, né? Então, o que eu faço para passar de centímetro para metro? Eu quero sair daqui e chegar aqui, eu teria que dividir por 10 duas vezes, eu vou dividir por 100, que é o que todo mundo faria de cabeça. Nesse exemplo não precisaria usar, mas as respostas então ficariam 2 metros e 5 metros, certo? Então não dá para errar a questão de escala, porque costuma ser relativamente simples, beleza? Outra coisa clássica de prova, dentro ainda desses raciocínios de geometria plana, são as questões de semelhança de triângulos. Não dá para errar também questão de semelhança. Claro, às vezes pode ser mais complicado, estou exagerando um pouco, nem sempre semelhança é fácil. Mas eu quero chamar atenção para o fato que o Enem gosta de usar, galera, raciocínios com números que facilitam os cálculos. Para isso, tem que estar atento. Tá? Então, vou te dar um exemplo, que é um exemplo do Enem também, que eles adoram pensar desse jeito. Então, o exemplo é mais ou menos o seguinte. Imagina que tu tem uma rampa de um hospital. Te dão lá a rampa de um hospital. Aí dizem lá, uma rampa de hospital tem na sua parte mais elevada, que é esse ponto aqui, uma altura X. Eles vão te dizer a altura. Vou usar aqui o exemplo, uma altura de 2,2 metros. Isso na parte mais elevada da rampa. Beleza? Um paciente, ao caminhar sobre essa rampa, imagina que uma pessoa está subindo a rampa do hospital, percebe que se deslocou 3,2 metros. Então imagina que tem alguém que está subindo aqui, começou aqui no início, veio até uma determinada posição e essa distância percorrida na rampa foi de 3,2 metros. Fica atento aos números. As questões do Enem, muitas delas são feitas com números que foram colocados ali de propósito. Então, tá, 2,2, 3,2, até agora não me chama nada a atenção, mas vamos ficar atento. Aí diz assim, quando chegou nesse ponto aqui, essa pessoa está numa determinada altura. E aí a questão diz, atenção, que a altura que essa pessoa está nesse momento é de 0,8 metros. E aqui, para os alunos e para as alunas que estão bem atentos, isso tem que ser bem visual. Quando eles colocam 0,8 e 3,2, tu tem que perceber que tem uma relação aqui. 8 e 32, certo? Então a questão está jogando com a ideia de proporção. E é isso que importa para a gente ganhar tempo na prova. Pergunta da questão agora a partir disso é, sabendo isso, qual é a distância ainda que falta para essa pessoa caminhar? Então eles querem saber qual que é essa distância aqui, x, certo? Claramente é uma questão de semelhança de triângulos, porque ela envolve dois triângulos que têm os mesmos ângulos. Lembra que esses triângulos são semelhantes quando eles têm os mesmos ângulos. Então, o que eu adoraria que vocês fizessem? Vocês vão dizer, Bruno, a questão é fácil. Não, tudo bem, mas a questão não é que... O que importa para mim não é que ela seja fácil. O que importa é que ela seja fácil e tu faça rápido. Porque não adianta a questão ser fácil e tu perder tempo numa questão que tu vai acabar depois tendo problemas em outras. Tá? Então, o que tu tem que enxergar? Eu até estou fazendo o desenho separado aqui, mas não precisaria. Para quem é atento, essa é uma questão que poderia ser feita em 10 segundos, tá? Mas eu tenho que enxergar, então, que são dois triângulos envolvidos, usei as mesmas cores,
Esses triângulos são ambos triângulos retângulos, então eles já têm aquele ângulo de 90 em comum, e eles têm esse ângulo aqui, que é o mesmo que esse aqui, ó. Esse ângulo aqui da ponta é o mesmo para os dois. Eu não sei quanto é que ele é, vamos só botar uma letra para mostrar que é igual. Então, como eles têm dois ângulos iguais, ó, o ângulo de 90 é igual e o ângulo alfa, que também é igual, como a soma dá 180, o terceiro ângulo vai ter que ser igual também. Aquele ali de cima vai acabar sendo o mesmo que esse. Ó. Então, se isso aqui fosse beta, esse aqui também seria beta. Repito, não precisa botar isso na prova. É só para mostrar que, de fato, os ângulos são iguais e, portanto, os triângulos são semelhantes. Agora, como é que eu raciocino? Se eu olho para o triângulo menor, eu sei que isso aqui é 0,8 e sei que isso aqui é 3,2. Ou seja, eu estou vendo uma relação entre as duas coisas. Eu estou vendo que no triângulo menor, a altura dele, ou esse cateto aqui, é justamente a quarta parte da hipotenusa. Né? Ou posso também dizer que a hipotenusa é 4 vezes maior que o cateto, 8 vezes 4, 32. Então tem uma relação entre essas duas coisas. Aí tu pensa, se o triângulo de cima é semelhante ao de baixo, o que significa triângulos serem semelhantes? Significa que eles têm as mesmíssimas proporções, certo? Se eles têm as mesmas proporções, a mesma relação tem que ser verificada aqui. Então, como que eu faço a questão? Ora, eu faço a questão pegando 2,2 multiplicando por 4, certo? Que vai dar 8,8. Então, a proporção que eu verifico num triângulo tem que ser a mesma proporção que eu verifico no outro, certo? E, portanto, o valor do x é muito simples. O x tem que ser a hipotenusa, que é 8,8, menos esse pedaço, que é quanto a pessoa já andou, menos 3,2, que vai dar 5,6, certo? Então, atenção para as questões de semelhança. O Enem mistura com a competência 4, que é a competência que trata de proporções. Tranquilo, galera? É muito importante que vocês lembrem disso, certo? Outra coisa que eu quero lembrar vocês, o lance dos círculos tangentes. Muito, muito, muito comum questões no Enem que envolvem círculos tangentes, e as questões que envolvem círculos tangentes, elas normalmente vão envolver duas formulinhas que vocês têm que saber de cor. Primeira formulinha, diagonal do quadrado, lado raiz de 2. Segunda formulinha, altura de um triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2. Espero que essa altura do campeonato vocês já saibam isso, mas não custa lembrar. Então, bota no teu resumo aí, diagonal do quadrado, de qualquer quadrado, lado raiz de 2 e altura do equilátero, lado raiz de 3 sobre 2. E eles vão colocar isso nesse tipo de questão que envolve círculos tangentes. Alguma das possibilidades, né? Então, como é que fazem? Eles fazem uma coisa assim, ó. Lembrar de uma questão que também vocês já tenham visto. Talvez vocês tenham visto. Eles dizem assim, um caminhão carrega cilindros, troncos em formato cilíndrico. Então imagina que eu tenho um tronco, eu estou vendo esse caminhão aqui do ponto de vista traseiro. Esses cilindros aqui estão apoiados aqui na carroceria do caminhão, estou vendo esse tronco de trás, certo? Aí eu tenho um outro tronco, vou fazer aqui mais ou menos no visual, que vai dar um outro círculo, ó. E esse círculo é tangente com relação ao primeiro, ele tangencia o primeiro, ele toca o primeiro. Está mais ou menos nessa posição, e eu ainda coloco um terceiro e último tronco mais ou menos aqui. Então, apareceram círculos se tocando... Opa, agora eu errei feio aqui. Se apareceram círculos se tocando, essa questão tem que ser sobre círculos tangentes. Vou supor que eles sejam os três iguais, tá? Ficou meio ruinzinho aqui, vocês entenderam. Aí a questão diz algo do tipo assim, sabendo que essa carroceria aqui tem uma determinada altura, etc., que aqui eu não vou usar para nada, e sabendo que esses troncos estão perfeitamente encaixados aqui dentro, eles vão te dar lá um desenho, por exemplo, assim, vamos dizer que isso aqui seja o caminhão visto de trás, aqui ficou mais ou menos tortinho, mas não tem problema. Pergunta da questão é, sabendo que cada um desses cilindros aqui tem um raio de 0,6 metros, 60 centímetros, qual deve ser essa altura aqui dessa carroceria toda aqui para poder caber esse negócio, certo? Então assim, ó, apareceu os círculos tangentes, o que tu tem que lembrar? Tu tem que lembrar que a questão resolve
praticamente sempre do mesmo jeito, que é unindo os centros. Unir os centros. Então, tu vai pegar o centro daqui e unir com o centro daqui. Tu vai pegar o centro ali de cima, unir com o centro aqui de baixo e a mesma coisa aqui. Certo? Nesse exemplo que eu estou fazendo, como são 3, dá um triângulo. Um triângulo equilátero. Então, vai envolver essa forma. Poderia ser um quadrado. Se fossem 4 e eu unisse os centros, daria um quadrado. Mas, normalmente, essas coisas aparecem nesse contexto. Certo? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque se eu uno os centros, a coisa fica muito fácil. Ó. Primeiro porque esse pedaço aqui, eu já sei que vale 0,6, que é o raio. Esse pedaço aqui de baixo também é 0,6, porque também equivale ao raio que está aqui do lado. Ó. E aí a vantagem de eu unir os centros é que acaba sendo um triângulo equilátero em que eu posso calcular a altura. Certo? Ah, Bruno, mas como é que tu sabe que o triângulo é equilátero? Bom, porque essa medida toda aqui é formada por 2 raios, aqui também é formado por 2 raios e aqui também é formado por 2 raios. Então isso aqui tem um triângulo equilátero de lado 1,2, certo? E o que eu quero é a altura ali do meio. Aí tu vai lembrar, a altura tem que ser lado, que é 1,2, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Se a altura é lado, raiz de 3 sobre 2, essa altura deu 0,6, simplificando aqui, vezes raiz de 3. Às vezes substitui a raiz de 3, às vezes não. Depende da questão. Raiz de 3, se vocês lembram, é aproximadamente 1,7. Aqui eu não vou substituir. Aliás, eu usei Hzinho, eu vou trocar isso aqui, vou botar Hzinho aqui e deixar H maiúsculo aqui para não confundir. Certo? Então, essa medida inteira, que era o que eu queria, no fim das contas, o tal do H maiúsculo, fica fácil, né? H maiúsculo tem que ser esse 0,6 mais esse 0,6, que é 1,2, somado com essa altura aqui do meio, que é 0,6 raiz de 3. Então, aqui eu não vou substituir, porque a gente não precisa fazer conta agora só para relembrar. Beleza? Então, círculos tangentes, unir os centros. Em particular, lembrar da questão da diagonal do quadrado e da altura do triângulo equilátero, que são coisas absolutamente importantes e recorrentes na hora da prova. Beleza? Certo. Então, isso aqui foi também. O que mais que nós temos que lembrar, cara? Deixa eu tomar um gole de água. O que mais que nós temos que lembrar? Paramos aqui no item 4. 5. Olha aqui, ó. Trigonometria no triângulo. Trigonometria no triângulo retângulo. A gente também teve aula sobre isso. Deixa eu ver se está direitinho. Aí. A gente também teve aula sobre isso e vocês têm que lembrar que tem 2 triângulos retângulos que são os mais recorrentes em prova. O primeiro deles é aquele triângulo que é ao mesmo tempo retângulo e isósceles. Triângulo simultaneamente retângulo e isósceles. Aqui, ó, tá ali o ângulo de 90 e esse lado aqui é igual a esse, certo? Se ele é triângulo isósceles, ele tem que ter também os ângulos iguais. Então, esse triângulo tem que ser um triângulo com ângulos de 45 graus. Então, esse exemplo aqui é aquele que tem um ângulo de 90 e outros 2 ângulos de 45, certo? Por que esse triângulo é importante? Vocês certamente vão lembrar, porque vocês viram o vídeo que eu mandei sobre isso. Ele é importante porque ele é a metade de um quadrado. Todo triângulo, retângulo e isósceles é a metade de um quadrado. Se ele é metade de um quadrado, as dimensões dele, as proporções dele são as mesmas de um quadrado. Isso aqui é o lado, posso chamar de A. Esse aqui vai ser o mesmo A. E, portanto, esse aqui é a diagonal, que eu acabei de falar, A raiz de 2. Todo triângulo de 90, 45 e 45 tem essas proporções. A e A raiz de 2. Esse é o primeiro que vocês têm que saber. Mas mais comum ainda do que esse é o triângulo de 30 e 60. Lembra do triângulo de 30 e 60? Porque isso aqui é mais recorrente ainda, né? Não dá para esquecer do triângulo de 30 e 60 e 90. Aqui o ângulo de 90, certo?
e esse ângulo maior aqui é o ângulo de 60, aquele ângulo menor lá é o ângulo de 30. Não quer dizer que todos os triângulos do mundo sejam assim, vocês sabem disso, mas esse aqui é um triângulo em particular que cai muito em prova. 90, 60 e 30. Por que esse é importante mesmo? Ele é importante porque o triângulo de 30 e 60 também é a metade de uma figura importante e conhecida, que é o triângulo equilátero. Então, todo triângulo de 30 e 60 é a metade de um triângulo equilátero. Tu pode imaginar a situação aqui. Então, as proporções são as mesmas do triângulo equilátero. Se esse aqui for A, aqui lá é o dobro, 2A. Ó, isso aqui é a metade do lado inteiro. Então, se eu chamo isso aqui de A, aquele lá é o 2A, certo? E isso aqui é altura, concorda? E a altura a gente acabou de falar o que é altura. A altura é lado raiz de 3 sobre 2. Então, a altura, o lado aqui eu estou chamando de 2A, né? Cuidado que eu estou chamando o lado inteiro de 2A. Então, 2A raiz de 3 sobre 2, que vai simplificar e vai ficar A raiz de 3. Então tá, então esse aqui é o A raiz de 3. Então, vocês têm que conhecer essas duas proporções aqui. Cuidado aqui só para não botar nos lugares errados, tá? Lembra que o oposto ao 60 é o A raiz de 3, isso aqui é bem importante. O oposto ao 30 é o menorzinho, que é o A. E a hipotenusa é sempre o dobro desse menor cateto. Se eu entendo isso, a vida é muito mais fácil. Então, dá um exemplo de uma questão que vocês talvez já tenham visto também, que era o seguinte, o Enem dá lá uma figura no formato de tronco de cone. E aí eles vão aproveitar para misturar trigonometria com geometria espacial. Então, imagina que eu tenho uma figura aqui no formato de tronco de cone. Tem gente que se apavora, tronco de cone, não sei, já pula a questão como se fosse uma coisa muito difícil. Um tronco de cone, a galera já pula. Não. Imagina que eu tenho um tronco de cone, e aí eles dizem assim, esse tronco de cone está apoiado num plano, certo? E o ângulo que ele faz aqui é um ângulo de 60. Meu, se apareceu 30 ou 60 na prova, tu já sabe que tem a ver com esses triângulos aqui, especialmente com esse segundo. Certo? Aí a questão diz assim, sabendo que na parte de baixo, isso aqui tem um raio de 2 raiz de 3, e sabendo que a altura desse tronco de cone é 12 metros, pergunta da questão, qual vai ser o raio que eu tenho que ter na parte de cima, se eu fosse botar uma tampa ali. Então qual é a dica? Se apareceu 30 ou 60... tu já sabe que tu vai ter que usar um triângulo, tu já fecha o triângulo, já localiza esse triângulo aí na melhor posição que tu conseguir enxergar. Nesse caso, o que é o melhor? O melhor é ver aqui, ó. Tem uma medida aqui, que por enquanto eu não sei quem é, mas que eu não vou precisar também. Deixa eu mudar aqui de cor, porque esse verde aqui já tá ruim. Aí eu posso desenhar uma medida aqui na vertical, ó, e uma medida aqui na horizontal. Apareceu um triângulo, tu desenha separado na prova, eu sempre gosto de desenhar separado, acho um cantinho para desenhar separado para conseguir enxergar as coisas com mais calma. Beleza? Desenhou separado. O que eu estou enxergando aqui? Bom, vamos botar as medidas que eu conheço. Primeira coisa, isso aqui eu sei que vale 12, ó. Essa altura 12 aqui é a mesma altura 12 que está aqui, certo? Agora, olha só, eu quero saber aquele raio lá de cima. Percebe comigo o seguinte, se eu comparasse com o raio de baixo, que foi que a questão me deu, esse pedacinho aqui eu já sei que vale 2 raiz de 3, que é o mesmo que esse pedacinho aqui de baixo. Como eu quero saber o raio inteiro lá em cima, ó, na prática o que está faltando é essa outra parte aqui, vou chamar essa outra parte aqui de x, certo? E esse x é o mesmo que está aqui embaixo. Beleza? O que mais que eu sei? Bom, eu sei que esse ângulo é 60 e eu sei que aquele ângulo lá é 30. Então a pergunta é só quem é esse x aqui, ó. Se eu descobrir quem é esse x aqui de baixo, é o mesmo que aquele x ali em cima, que somado com aquele 2 raiz de 3 vai dar o raio inteiro, que é o que a questão me pediu. Como que eu faço isso? Bom, a maioria dos alunos perde um tempão usando seno e cosseno. Tu até pode, mas não é um raciocínio que eu acho que vale a pena. Tu tem que usar as proporções, que é aquilo lá. Certo? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a hipotenusa tem que ser o dobro desse cateto. Então, se eu estou chamando esse cateto aqui de x, a hipotenusa lá é o 2x. Tá? Só estou trocando de A para x. E se eu estou chamando esse cateto aqui de x, esse aqui é o x raiz de 3.
Então tu pega o que tu tem, x raiz de 3 igual a 12, e tu já acha o x a partir daí, certo? Então é muito mais simples. Quem é que vai ter que ser o x? O x vai ter que ser 12 dividido por raiz de 3. Racionalizei, raiz de 3 em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 12 raiz de 3 sobre 3. 12 por 3 dá 4. Vale 4 raiz de 3. Pronto, acabou. Isso aqui é 4 raiz de 3. Ah, e se eu precisasse da hipotenusa? Bom, a hipotenusa é o dobro. Então essa hipotenusa, se eu fosse usar para alguma coisa, ela seria 8 raiz de 3. Certo? Então o resultado da questão, no fim das contas, o raio, ele tem que ser o raio inteiro, né? Já tinha encontrado 4 raiz de 3, mais aquele 2 raiz de 3, fecharia 6 raiz de 3. Certo? Então, olha só, é muito, 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 muito clássico. Beleza, galera? Não pode ter dúvida com relação a esses triângulos aqui. Foi? Fora isso, o que eu acho que vai cair? O que eu acho que vai cair é área e volume, né? Área e volume é o que mais cai. Então, 6 áreas e volumes. Tanto na plana quanto espacial. Vejam que eu não estou dividindo exatamente entre plana e espacial, né? Porque numa questão de espacial, ele pode perguntar uma área de um sólido. Numa questão de plana, ele pode perguntar, fazer uma rotação de alguma coisa e virar um volume e assim por diante. Então o Enem joga com essas duas coisas sem fazer uma divisão assim totalmente estanque entre elas, tá? Então o que a gente tem que lembrar? Primeiro as principais áreas, né? Quais são as principais áreas? Eu sempre divido em triângulos, cálculo da área de triângulo, quadriláteros, triângulos quadriláteros, hexágono regular e círculo. Essas são as formulinhas básicas, certo? Então, primeiro, no caso dos triângulos, lembra que são 3 as formulinhas que a gente vai usar nas questões. Então, a área de um triângulo pode ser base vezes altura sobre 2. A área de um triângulo pode ser lado vezes seno do ângulo sobre 2. Ou a área, agora só do triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, áreas de triângulos, 3 formulinhas básicas. Certo? Essas duas primeiras valem para qualquer triângulo. Essa daqui vale só para o triângulo equilátero. Beleza? Então a gente não pode esquecer dessas 3. Depois, no caso dos quadriláteros, aí são várias. Aqui tá meio fraca essa corzinha aqui para nós. Pegar um marrom. Primeiro, as mais esquecíveis. A área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Isso aqui a galera esquece. Outra que a galera esquece, a área do losango. Diagonal vezes diagonal sobre 2. Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. E a terceira, que a galera também esquece, a área do paralelogramo, que é a barbada, base vezes altura. As outras duas ninguém vai esquecer, né? Que é o retângulo. Retângulo também é base vezes altura. E o quadrado, que é lado ao quadrado. Certo? Lembrando que no caso do quadrado, como o quadrado é um tipo de losango, é interessante saber essa formulinha do losango aqui para usar para o quadrado. Dependendo da situação, vai valer a pena. Beleza? Depois, fora isso, se tu souber essas daqui, as outras duas são muito simples, né? Basta lembrar que no caso do hexágono regular, a área do hexágono regular, o hexágono regular é formado por 6 equiláteros, então é 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Acho que isso aqui ninguém vai esquecer. E por último, com relação à circunferência, que também não é para ser problema, a área de um círculo, que é πr ao quadrado. Também vale a pena lembrar o comprimento do círculo, né, que é 2πr. As duas coisas, inclusive, estão relacionadas. Então, em termos de fórmula, não é o problema. Né? Dificilmente tu vai ter lá uma coisa que tu precisa saber que a questão seja sobre fórmula e assim por diante. O que me preocupa mais são os raciocínios com área. Não é tanto saber fórmula de cor, é muito mais conseguir raciocinar em termos de área. E aí tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui especificamente, que não é uma questão especificamente de saber fórmula, mas muito mais de visualização geométrica, que são aquelas questões
que envolvem setor circular, né? Então, cuidado com as questões que envolvem setor circular, porque elas são recorrentes, porque aqui sim vai fazer com que a gente tenha que ter uma visualização geométrica um pouco melhor. Então, digamos o seguinte, tem uma praça, essa praça tem o formato de um quadrado de lado 12 metros, certo? Aí olha só o que essas questões fazem. Digamos que eu instale uma luminária aqui nesse ponto médio e uma outra luminária aqui nesse ponto médio, certo? Cada luminária tem um raio de iluminação de 6 metros. Então eles vão fazer um desenho assim, a parte que ela está iluminando vai ser uma coisa tipo assim, ó. A parte que essa luminária ilumina vai ser uma região no formato de círculo, certo? Imagina a luz aqui iluminando essa região inteira, aquela parte lá está escura. Essa luminária aqui tem exatamente o mesmo alcance. Então vai ser uma região assim. E aí a questão vai dizer assim, existe um pedaço, existe uma área interior, né, essa praça, que é iluminada pelas duas ao mesmo tempo, de modo que a intensidade luminosa é maior. Digamos que eles pintem assim. E aí a pergunta é qual é a área dessa parte aqui iluminada por ambas ao mesmo tempo. E aí a galera que foi para a prova com todas as fórmulas decoradas fica desesperada porque não sabe que fórmula usar. E a questão não é, de fato, de sair usando fórmula, a questão é de visualizar, certo? Nesse caso, o que é a melhor ideia? A melhor ideia é sempre que tu tiver uma região sombreada, lembra? Uma região pintada, uma região achurada, coisa do tipo. O ideal é sempre conseguir achar um contorno em torno dela que seja o mais facilmente usável. Então, nesse caso, ó, eu percebo que eu posso localizar em torno dessa área um setor circular, que é um quarto de círculo, certo? Ela não é exatamente a área que eu quero achar, mas pelo menos eu começo me aproximando. Então, percebe que eu poderia começar, ao invés de calcular direto aquela área ali, eu poderia começar calculando a área desse setor circular, beleza? Isso aqui é tranquilo, né? Não precisa de fórmula para setor circular, basta ver qual é a proporção com o círculo inteiro. Então, se aqui o ângulo é de 90, tu pode sempre pegar o ângulo, que é o que a gente chama de ângulo central, pega esse ângulo, se tiver em dúvida, divide pelo 360, que é o total. Ó. 90 com relação a 360, o zero cancela, 9 de 36 é um quarto. Então, é claro que esse ângulo aqui é um quarto do total. Então, essa área aqui é uma área fácil. É um círculo, o raio é 6, π vezes o raio ao quadrado sobre 4, porque eu estou pegando um quarto do círculo. 36 dividido por 4, essa área aqui do setor inteiro deu 9π. Aí tu pensa, tá, mas eu não quero o setor inteiro, eu quero só a parte pintada. Bom, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar tirar alguma coisa daqui de dentro. Nesse caso, olha que genial. Se eu uno essas duas coisas aqui, ó, se eu faço um risco aqui, eu enxergo que dentro do setor circular eu posso localizar um triângulo retângulo. Ó, aqui o triângulo retângulo, tá vendo? Esse triângulo é isósceles também. Ele tem base 6 e altura 6. Se eu, então, tiro esse triângulo retângulo de dentro do setor circular, se eu desconto uma área da outra, o que eu encontraria? Eu encontraria metade do que eu quero. Metade dessa região, porque o que vai sobrar é essa parte que está aqui. Ó. E aí, beleza. Daí eu pego isso e multiplico por 2. Então, quem é a área do triângulo? A área do triângulo é base 6 vezes altura 6 sobre 2. 36 por 2, 18. Conclusão, a área pintada, a área achurada, que era o que eu queria, ela tem que ser 9π, que era o setor circular inteiro, menos 18. Cuidado, não é só isso, porque se eu deixasse 9π menos 18 ia dar só aquela pontinha, mas vezes 2 para dar os dois. Então isso aqui vai dar 18π menos 36. Se a questão mandar trocar o π por 3, tu troca por 3. Se a questão não falar nada, tu troca por 3,14. Ou a resposta vai estar envolvendo o π. Certo? Então, geometria, no caso das áreas, ela é muito mais o raciocínio que importa do que as fórmulas. Ah, mas isso quer dizer que eu não tenho que saber fórmula? Não, tem que saber as formulinhas, mas elas não são suficientes só. Beleza?
E com relação aos volumes? Com relação aos volumes, bom, certo que vai cair volume, e tu tem que lembrar que tem, felizmente, até menos coisa para saber de volume do que de área. Né? Lembra que volume é prisma ou pirâmide. Se for prisma, área da base vezes a altura. Se for pirâmide, 1/3 disso. Área da base vezes a altura sobre 3. Ah, mas tem alguma coisa de diferente? Bom, pode ter a esfera, que é a única fórmula chata mas que tem que saber de cor. 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então, fórmula de volume são essas 3. O resto é raciocínio a partir disso. Certo? Então, o que eles vão fazer normalmente é pegar uma mesma questão e misturar mais de um sólido na mesma questão. E isso é que tu tem que estar atento. Então, vou pegar um exemplo para te mostrar aqui, que é um exemplo bem clássico. A questão diz assim, imagina que tu perfura um poço no chão, então aqui está o chão, aqui está o solo, e que eu perfuro um poço e esse poço no chão ele tem o formato de um cilindro. Então, imagina que aqui, em direção ao subsolo, eu perfurei um poço no formato de cilindro, beleza? Aí a questão é assim, ó, imagina que eu tiro uma certa quantidade de terra aqui e eu jogo essa terra aqui do lado e ao jogar essa terra aqui do lado acaba formando um cone. Então a terra que saiu daqui foi jogada ali, beleza? E aí diz assim, o raio do cone é o triplo do raio do poço. Eles adoram dar esse tipo de relação. Eles não dão o valor, mas eles dão a relação entre as coisas. Ah, tá, então o raio é o triplo. Como é que eu faço? Eu uso uma letra. Esse raio é R, esse raio é 3R. Beleza? E eu sei ainda que a sua altura desse cone é de 2,4 metros. Vou jogar aqui essa informação, 2,4 metros. Agora é que eu quero que vocês prestem atenção no tipo de coisa que o Enem faz. Eles dizem assim, sabendo-se que o volume desse cone é 20% maior do que o volume do poço, porque a terra ficou mais fofa, aumentou o volume. Então eles vão dizer lá, volume do cone é 20% maior. O que eu tenho que entender? Quando eles nos dão uma relação desse tipo, o que importa, galera, é conseguir montar uma equação. Se o volume de uma coisa é 20% maior do que outra, eu tenho que montar uma equação. A maioria dos alunos não faz isso. Calcula as coisas tudo separado, demora meia hora. Pergunta qual é a profundidade, vou chamar isso aqui de x. Qual é a profundidade desse poço original? Qual é a equação que eu monto? Se eu digo que o volume do cone é 20% maior, o que tu tem que escrever é assim, ó, o volume do cone ele é igual a 1,2 vezes o volume do cilindro. O Enem adora isso aqui, certo? Porque um aumento de 20% é a mesma coisa que uma multiplicação por 1,2. Se fosse um aumento de 60%, uma multiplicação por 1,6. Se fosse um aumento de 80%, uma multiplicação por 1,8 e assim por diante. E aí, ao invés de tu calcular separado, tu não vai calcular separado, tu já vai começar direto montando a partir dessa equação. Por quê? Ah, olha ali, ó, 2,4, 1,2, opa, eles colocam os valores de propósito, porque aí o cálculo fica mais fácil. De resto, só tem que lembrar dessas coisas aqui. Ah, Bruno, mas e o volume do cone? Bom, o cone é um tipo de pirâmide. E o volume do cilindro? O cilindro é um tipo de prisma. Então eu já sei quais são as expressões que eu tenho que usar. Substitui volume do cone, área da base, vezes a altura sobre 3. Então vou substituir aqui π, área da base, olha ali, ó, círculo. O raio não é R, o raio é 3R. Então é π vezes 3R ao quadrado, isso aqui é a área da base, vezes a altura, que é 2,4 dividido por 3. Certo? Esse é o volume do cone, área da base, vezes a altura sobre 3, que tem que ser igual a 1,2 vezes o volume do cilindro. Qual é o volume do cilindro? É um prisma, área da base vezes a altura.
Agora o raio sim é R, então πr ao quadrado vezes a altura x, que é o que eu quero descobrir. Então, se eu calcular tudo separado, eu vou fazer um monte de cálculo desnecessário. Eu não quero fazer cálculo desnecessário. Eu quero fazer a coisa da maneira mais curta possível, beleza? E agora eu vou simplificar um monte de coisa. Olha como vai ficar mais fácil. Eu primeiro elevar ao quadrado ali, π vezes 9r ao quadrado, vezes 2,4 sobre 3. Vejam que eu não estou calculando nada, estou deixando tudo parado, porque o que eu quero é simplificar. Vezes, igual a 1,2 vezes πr ao quadrado, vezes x. Beleza? Tranquilo? E agora vem comigo, π de um lado, cancela com o π do outro. R ao quadrado de um lado, cancela com r ao quadrado de outro. Esse 9 aqui dividido por esse 3 aqui deu 3. E olha que lindo, esse 2,4 e esse 1,2, um é o dobro do outro, vai ficar 1 e 2. Então, quem esquematiza a coisa acaba ganhando muito mais tempo, certo? Porque agora a coisa toda vai ficar bem mais simples. No fim das contas, o que eu vou ter é... Cadê minha caneta vermelha? Sumiu minha caneta vermelha aqui. Que sobrou desse lado aqui é esse 3 que multiplica aquele 2, 3 vezes 2, igual do lado de cá, só ficou esse 1, não precisa botar, o π cancelou, o r ao quadrado cancelou e o x. Olha que lindo. Conclusão, x é igual a 6 metros, que era o que a gente tinha lá originalmente em metros, né? Tranquilo, fácil, mais ou menos, galera, tranquilo. Difícil é para ser fácil, né? Eu acho que não é para ser uma questão difícil, desde que a gente saiba essas manhas aqui de resolução. Eu quero chamar a atenção para uma última coisa com relação aos sólidos. Eu vou botar aqui uma dica final. Vou botar aqui, ó, atenção para as... Chamar atenção aqui até com outra cor. Áreas laterais. O Enem tem cobrado essa parte de área lateral, que é um pouco mais difícil. E tem pegado nas últimas provas a galera meio de surpresa, certo? Então, tem alguns casos que a área lateral é fácil. De novo, é uma mistura entre geometria plana e geometria espacial. Então, olha só. Se eu pego um cubo, por exemplo, e digo assim, um cubo que tem aresta igual a 6. Isso aqui é 6, isso aqui é 6, isso aqui é 6. Eu te pergunto, qual é a área lateral do cubo? Tem que lembrar que a área lateral é a área das faces que estão em torno dele, excluindo-se as bases. Então, nesse caso, não é fórmula, tá, galera? Pelo amor de Deus, é um raciocínio. A área lateral ela seria formada aqui por 4 quadrados. Esse quadrado que está aqui na frente, esse quadrado está aqui do lado, aquele quadrado que está lá no fundo e o outro quadrado está aqui na esquerda. As bases tu esquece. Então, a área lateral de um cubo é 4 vezes um quadrado. E o quadrado, tu sabe calcular a área. 6 vezes 6, 6 ao quadrado, certo? Isso aqui daria 4 vezes 36, né? E eu gosto de fazer essas contas separando. É a mesma coisa que 4 vezes 30 mais 4 vezes 6. Separei o 36 em 30 mais 6. E aí a área lateral aqui, então, daria 120. 6 vezes 4, 24, que deu 144. Isso aqui é a área lateral de um cubo que ninguém vai ter problema. Só que a galera pega de surpresa quando chega nos sólidos que envolvem algum tipo de parte não plana. Por exemplo, o cilindro e o cone. Esses dois são os mais chatos, sem dúvida nenhuma. E aí vocês têm que lembrar da planificação, certo? O cilindro, quando ele é planificado, ele forma uma coisa assim, ó. Isso aqui é a planificação do cilindro. E o cone, quando ele é planificado, ele forma uma coisa assim, certo? Claro que isso aqui é uma base, isso aqui é outra base. O cilindro é um prisma, um tipo de prisma, está relacionado com os prismas, então ele tem duas bases. O cone ele tem uma base só, que é essa daqui de baixo. Mas se estão perguntando a área lateral, o que eles querem não são as bases, são essas partes aqui do meio. Isso aqui é a área lateral, isso aqui é a área lateral. No caso do cilindro, então, o que a gente tem que lembrar? A área lateral do cilindro é um retângulo. É um pouco mais fácil. É esse retângulo aqui do meio. Já a área lateral de um cone, aí é mais chato. A área lateral de um cone é um setor circular.
Porque eu poderia imaginar um circulão grandão aqui, isso aqui é um pedaço de um círculo, ó. Certo? Então, no caso do cilindro, eu sugiro que vocês façam uma visualização. Ó, se isso aqui é a altura do cilindro, isso aqui é a mesma altura do próprio retângulo aqui do meio. Agora, cuidado, essa base desse retângulo aqui é o comprimento dessa circunferência, 2πr. Que quando eu abro o retângulo, que era a circunferência, o cilindro, né? Quando eu abro o cilindro, o que era o comprimento vira a base. Então, a área aqui, a área lateral, acaba sendo base, que é 2πr, vezes a altura. Retângulo, base vezes a altura. Tem gente que gosta de decorar essa forma, 2πrh. Tudo bem, pode decorar, mas eu acho que o interessante é visualizar. Aqui é mais chato. Aqui a gente fez num vídeo lá para trás a demonstração desse negócio. Então, aqui eu sugiro que você saiba a fórmula de cor. A área lateral de um cone é π raio geratriz, πrg. Muito comum nos últimos anos cair questão que envolve área lateral. Abrindo a figura, tu enxerga a área lateral. A única coisa de diferente que poderia aparecer com relação à área lateral é a da esfera. A da esfera tem uma formulinha só para ela. A área lateral da esfera, o volume da esfera, tá? O volume é 4/3 πr ao cubo. A área lateral, 4πr ao quadrado. Então tem que estar atento com essas coisas aqui. Certo, galera? Então eu espero que vocês tenham uma ótima prova do Enem, que vocês possam ter calma e tranquilidade, não percam tempo com questões que sejam muito longas. Lembra que a prova do Enem não é feita para ser terminada, o objetivo não é terminar a prova, o objetivo é fazer o maior número possível de questões naquele tempo. Para isso, a gente não pode ficar muito tempo numa questão, mesmo que tu ache que vai conseguir fazer ela depois de 15 minutos. Deixa as questões longas para o final. Não fiquem sem olhar todas as questões. Vocês têm que, pelo menos, passar os olhos por todas as questões para garantir que vocês vão fazer aquelas que são as mais acessíveis. Certo? No mais, um grande beijo, um abraço para todo mundo. Espero que essa revisão tenha podido ajudar e as aulas durante o ano também. Valeu, galera. Um abração, boa prova, tamo junto.